Eu assumi a comissão de arbitragem em 2018. Em 2018 eu assumi, em 2017 eu assumi de forma interina, em 2018 eu fui efetivado. E quando eu assumi a comissão, uma pergunta que era muito feita para mim, muito. Por que os árbitros do Ceará não trabalham na Série A? E aí eu respondi, porque não estão prontos. Porque uma coisa que eu... Tem que ter coragem para falar que isso. Eu entendo, sim. E eu falei isso em microfone aberto, assim. Porque não estão prontos. E aí me questionam, mas não estão prontos? Não, não estão prontos. A arbitragem não dá mais para a gente fazer como aventura, como um hobby, de qualquer jeito. Ela se profissionalizou muito, a cobrança é grande. Tem jogos com 38 câmeras. No mínimo com 8. Então hoje não dá mais para fazer arbitragem de qualquer jeito. Né? Fazer o feijãozinho com arroz. Não tem, o árbitro disse, não, eu apito, faço meu feijãozinho com arroz. Esse não vai mais para lugar nenhum. Não dá não. O futebol evoluiu, o futebol está muito rápido. O árbitro hoje ele percorre um jogo, ele corre num jogo 10 a 12 quilômetros. Numa época que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, se corria 4, 5 quilômetros. Eu tenho no meu Instagram um jogo que eu apitei, Fortaleza e Casa. E aí um árbitro, né, jovem que está aí começando, viu o vídeo, né, olhou assim para mim: presidente, você exige da gente correr, mas na época você não corria, não. Mas realmente naquela época a gente não corria, fazia diagonal. Fazia ali a diagonal, corria ali 4 quilômetros, tava tudo certo. Hoje não dá mais. A velocidade do futebol, antigamente os clubes cadenciavam, né? O zagueiro não fazia ligação direta, era ali pelo meio, tinha que passar pelo meio esquerdo, meio direita, né? Tinha tinha que passar ali pelos homens que pensam. Centerral. Então tinha essa cadenciava. Hoje não. O zagueiro faz uma assistência bem ligeirinho. O zagueiro dá um tapa do lado e joga lá no centroavante. Né? Lá no ataque, né? Mas nem centroavante, joga no ataque. E aí o futebol com essa velocidade, com a qualidade técnica também, o árbitro ele tem que evoluir. Né? Ele tem que evoluir. Então, naquele momento, 2018, eu não tinha árbitros com condição, porque assim, para apitar um jogo da Série A eu tinha. Mas não é esse o nosso intuito. Né? Eu penso que o profissional ele tem que chegar e ficar. Né? Eu, quando passei por várias situações, e o Dr. Mauro foi muito feliz aqui, né, quando foi citado o meu nome, e aí ele era muito jovem, não sei o que e tal, e ele tinha razão, e eu precisava entender, eu estava saindo do campo e eu precisava entender a arbitragem como gestão. Fui criticado, né, que ele não é nem conhecido, porque acha que para ser presidente de comissão o árbitro tem que ter passado pela FIFA, tem que ser conhecido. Ele não é nem conhecido. Ele falaram até assim, criticaram, ele é vendedor de moto. Né? Só que eu sou vendedor de moto, mas eu trabalho na área de gestão de pessoas. E a arbitragem é gestão de pessoas. E o que faltava realmente na arbitragem era gestão. Não estou criticando as comissões anteriores. Fizeram grandes trabalhos, Coronel Gomes, Coronel Afrânio. Cada um no seu momento. Cada um no seu momento fez um grande trabalho, desenvolveu o seu trabalho. Mas eu, como árbitro, eu sentia falta de gestão. E eu, por ser um gestor por formação, eu achava que estava faltando isso na arbitragem. E aí eu levei isso para a arbitragem. Eu levei gestão de humanas, eu trabalho carreiras, eu trabalho sonhos. Então tenho que levar isso. E levei gestão de números, de estatísticas, de controles. Quando eu cheguei na comissão, não tinha nada de controle. Eu disse, me pega aí a quantidade de jogos do Luiz Carlos. Não tem. Como assim não tem? Como é que eu vou evoluir se eu não sei o que tem atrás? Então a gente começou, e aí foi onde eu comecei a estruturar a minha comissão. E eu agradeço demais o Dr. Mauro, porque todos os profissionais que eu pedi, ele atendeu. Né? Todos são remunerados. Poucas federações remuneram. Federação Cearense. O Dr. Mauro, rapaz, você vai esticar a minha folha. Eu disse, Dr. Mauro, entenda, a gente, para cobrar, eu preciso pagar. Essa de arbitragem ser gerida por pessoas por vaidade ou porque gosta de arbitragem. Não, eu gosto, eu quero estar no meio. Isso não tem mais espaço. A arbitragem não aceita mais. A gente precisa evoluir. E eles não se tá certo. Então, tudo que eu pedi, todos os
Hoje a gente é multidisciplinar, todos os profissionais que eu pedi, ele atendeu. Eu tenho hoje 12 pessoas na comissão, trabalhando. Né? Instrutores físicos, né? Antes era só um e era, né, fazia favor. Era, né? Voluntário, né? Era o Antônio Abreu, que era árbitro, fazia favor ali. Abreu foi meu árbitro. O Gilson Albuquerque. Tinha o Gonçalo. Gonçalo. Então eram pessoas que prestavam um serviço voluntário. Uhum. Mas aí, assim, eu penso, o professor Gonçalo, que era muito competente, aí houve um índice de reprovação alta. Como é que eu vou cobrar se ele é voluntário? Como é que eu vou exigir dele um melhor condicionamento físico para os meus árbitros se ele é voluntário? Uhum. Né? E o doutor Mauro, não, você está certo. E assim, todos os profissionais são remunerados. Federação, as pessoas, federação tem uma folha, né, pesada, que todo mês o doutor Mauro fica lá, lençolzinho curto, mas a arbitragem tem lá instrutores físicos, instrutor técnico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Poucas federações têm psicólogo. Temos psicólogo remunerado. Todo mundo recebendo lá seu saláriozinho. E aí eu cobro. Uhum. Né? Então, assim, a gente cobra. E aí, quando foi feita essa pergunta, eu disse, não está preparado. Eu não tenho um árbitro hoje, árbitro da CBF sendo reprovado, fazendo 3, 4 testes. Como é que um árbitro desse vai fazer um jogo da Série A? Não vai. Então, assim, é tanto que nunca mais eu sei o que é reprovação. Meus árbitros estão fininhos, perfil de árbitro mundialista. Tem um árbitro hoje com perfil mundialista, os árbitros estão preparados. E aí, quando meus árbitros ficaram prontos, aí eu disse, agora sim, pode vir Série A, pode vir Copa do Brasil, pode vir um jogo que a CBF assim queira.